partilhar daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Bom dia quem já chegou por aqui, perfil Assembleianos Modernos, Wellington Rodrigues, meu querido amigo, a Cris Conrad, Luciana Pereira, o Vicente, a Luciana, minha esposa já chegou aqui também. Bom dia, meus queridos. Bom dia, bom dia. Hoje eu quero falar sobre um texto que está em Apocalipse. Hoje eu fiz diferente, consegui fixar aqui pelo Instagram, né? Quem está lá pelo Facebook, a Priscila, bom dia. Consegui fixar aqui o tema. Um pouco a gente vai dominando e aprendendo, né, as tecnologias. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 7 e o 8. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante, né? Esta é uma das cartas que João recebeu, né, por intermédio de Jesus, para falar às igrejas da Ásia. Muitos dizem, muitos dividem, né, as cartas às igrejas em fases da nossa era cristã, né? A carta à igreja da Filadélfia é considerada uma igreja missionária. Uns dizem que ela foi o período do século XVIII, XIX, outros dizem que nós estamos vivendo, né? Embora alguns falem que nós estamos no período da igreja de Laodiceia. Pouco importa, né? Porque tudo isso, todos esses conceitos e divisões são inferências, porque a Bíblia não vai falar, né, em nenhum momento, mas a gente pode pegar a história da igreja e encaixar dentro do perfil dessas cartas e entender que, olha, é possível que realmente nós estejamos vivendo tal fase. Mas o que eu quero falar nessa manhã é sobre como a carta à igreja de Filadélfia começa, né? Jesus vai dizer para João, e João escreve isso, né? Conheço as tuas obras e diante de ti coloquei uma porta aberta. Coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que é interessante é que a porta, né? A gente sempre tem uma simbologia de porta aberta, né? Porta aberta, porta fechada, principalmente pelo texto que ele vai falar ali, logo no início, né? O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que é interessante, acima de tudo, é nós percebermos e analisarmos esse texto, é que a porta que foi aberta por Deus. Ou seja, é uma porta que Deus abriu. É uma porta que foi o Senhor que colocou na tua frente. É uma porta que não é aquela porta assim que foi conquista humana, ou foi o acaso, como muitos dizem, né? Ou como tem uma música aí que diz, o acaso, né? O acaso vai levar minha vida, né? Ou a vida é levada pelo acaso. Não. Deus colocou essa porta aberta. E o que é mais interessante, ele vai dizer: eu, né, te dei, eu tenho a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha. E o que fecha, ninguém abre. Né? Então é interessante que é o Senhor que colocou essa porta. Mas que porta é essa? Que porta, né? Que está querendo dizer com porta, né? Em primeiro lugar, né? Deus colocou a porta da salvação na nossa frente. Né? O próprio Jesus vai dizer lá em João 10, eu sou a porta. Eu falei esses dias sobre esse texto.
né? Vai falar o texto que a ovelha que entra, né, e sai, encontra pastagem. Então Jesus é a porta. E Jesus sendo a porta, ele é a porta da salvação, ou seja, é a única porta que nós podemos passar para a qual sejamos salvos, né? O único meio de eu e você sermos salvos é por intermédio do reconhecimento de Jesus como nosso Senhor. Ou seja, não há um outro caminho, não há um outro método, não há uma outra forma, não há uma outra maneira. É passar por essa porta, né? É passar por esse caminho. E o que é interessante é que ele vai dizer o seguinte, né? Lá no próprio texto de João 10, ele vai dizer que ele é a única porta. Ou seja, ele é a porta para a libertação. Ele é a porta para a libertação de um passado que talvez te aprisiona. Ele é a porta para a libertação e pelo qual você terá que passar para ser liberto, para um passado que talvez ainda Satanás te acuse, dizendo, poxa, quem é tu, cara? Olha o que tu fez no ano passado, olha o que aconteceu na tua vida, né? Quem é tu para procurar Deus? Quem é tu para pagar de santinho na igreja? Né? Mas Jesus é a porta dessa libertação. Né? Muitos falam em quebras de maldição, isso e aquilo, mas na verdade toda a maldição é aniquilada na cruz a partir do momento em que você reconhece, a partir do momento de Jesus como meu Senhor. A partir desse momento ele é, né? Ele levou toda essa maldição. Isaías vai dizer, né, que o castigo que traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa porta aberta que Deus colocou é a porta também da libertação, né? Libertar de todas as amarras, libertar de toda escravidão, libertar de todo o passado, libertar de todas as angústias, libertar da depressão, te libertar daquilo que faz você sofrer. Amém? É passar por essa porta, né, que faz nós nos libertarmos dessas coisas que muitas vezes impedem a nossa vida de ir para frente. Impedem o progresso. E não só o progresso, né, de conquistas materiais, mas principalmente o progresso da nossa vida espiritual, da nossa santidade, da nossa intimidade com Deus. Porque a santidade, né, e há um conceito, aceitei Jesus, pronto, né, sou salvo. Esse processo de santidade, ele é diário, ele é uma conquista diária. Ele é algo que eu tenho que fazer gradativamente todos os dias. E eu não vou chegar, né, na perfeição nesta terra. Nós só vamos chegar quando, né, tivermos esse corpo glorificado. Então esse processo de santificação, esse processo de intimidade com o Pai, ele é diário. Outra vez eu falei aqui, né? A gente tem uma área verde aqui, que hoje eu saí da minha salinha e vim para cá, né? E tem um caminho até chegar ali. Né? Só que a grama cresce, o mato cresce. Se você não limpar e não passar por aquele caminho, logo ele está intransitável. A intimidade com Deus é assim. Se você não transita por esse caminho, né? Se você não passa pela porta que é Jesus, né? Você não chega ao Pai. E a intimidade vai sendo cada vez mais distanciada, né? E o que é interessante, ele é a porta da proteção. O próprio texto vai dizer. Vamos lê-lo aqui só para relembrar aqui, João 10, 7, vai dizer o seguinte, ó. E em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então essa porta que está aqui colocada na nossa frente, uma porta aberta, é a porta por onde passam as ovelhas. Ou seja, Jesus é a nossa proteção. Você não precisa de quebra de maldição, você não precisa, né, de fazer X orações para 5 passos, para não sei o que, nada disso. Jesus é a porta. É claro que você precisa orar, você precisa ter intimidade com o Senhor. A oração nos mostra que somos íntimos do Pai. A oração, ela mostra que existe um processo de comunicação com os céus. O próprio Jesus, enquanto esteve na terra, orou, e orou muito. Né? Jejuou, orou. Isso mostrava que ele estava utilizando deste meio que é a oração para se comunicar com o Pai.
Oração não é simplesmente pedir. Oração é falar e ouvir. É como você fala e ouve, né? Conversando com qualquer pessoa. Isso é oração. É essa comunicação com os céus, né? Então Jesus é a porta. Jesus é a porta da salvação. Jesus é essa porta da libertação. Jesus é a porta da proteção. E Jesus é a porta da provisão. Daí eu quero ler um texto que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz lá. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em quem? Em Cristo Jesus. Ele é a nossa provisão. Ele é a porta da provisão. Jesus é isso, né? Então, essa porta que fala em Apocalipse, que está colocada para a igreja da Filadélfia, né? Como uma porta aberta e que ninguém pode fechar, é Jesus, né? Essa porta. É por essa porta que você tem que passar. É por essa porta que você tem que buscar, né? Passar por essa porta, né? Como ovelha, dizendo: olha, tu és, Senhor, a minha proteção, Jesus. Tu és a minha provisão. E assim como esse texto que nós lemos em Filipenses, que o Deus de toda riqueza, né? E que o nosso Deus suprirá todas as vossas necessidades, todas as nossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza. Não está dizendo algumas necessidades, ele está dizendo todas as vossas necessidades. O Senhor vai prover. Amém? Que esta palavra, nesta manhã, né, possa se concretizar na tua vida. Essa é a minha oração. Eu profetizo que esta palavra de salvação, de cura, de libertação e de provisão, que é Jesus, né? Ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra, né? João vai dizer: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o logos. Então essa palavra é Jesus, né? Essa palavra de libertação é Jesus. Essa palavra de provisão é Jesus. Essa palavra de cura é Jesus. Que ela possa se realizar na tua vida neste sábado e que você possa engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Um abraço para quem chegou aqui depois, para Amanda, que está lá pelo Facebook. Tem mais alguém além da Priscila e da Amanda que eu não consigo ver aqui. Tá? Vamos ver quem mais chegou aqui pelo Instagram, além daqueles que eu já dei meu bom dia. Deixa eu ver. Laila, Thaís, o Soares, meu grande amigo, a Jade, Valdisson, Matheus, Rodrigues, quem mais? A Fabiola, o David Rodrigo, muita gente por aqui hoje, Fabiano, né? Deus abençoe Luciana Pereira, Deus abençoe a todos vocês, amém? Compartilhe, essa live fica gravada, assim como todas as outras, né? Envie ela para alguém que precisa ouvir, alguém que precisa escutar essa palavra, né? Uma palavra que é a palavra do Senhor, né? Não é nada meu, não tenho nada para oferecer, como João e Pedro, né, diziam para aquele aleijado lá na Porta Formosa: olha, nós não temos nada para dar, mas o que eu tenho eu te dou, né? O que eu tenho é a palavra do Senhor, é isso que eu posso dar. Amém? Deus abençoe a todos vocês, né? Mandem para alguém essa live, compartilhem, fiquem na paz que excede todo entendimento e até amanhã, se o Senhor nosso Deus permitir.